Fala, galerinha do terceiro ano, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos lá, hoje, quinta-feira, dia 9 de julho, vamos para as nossas aulas. Você vai aí pegar o seu livro, tá? O livro de arte Liga Mundo aí, esse que eu estou mostrando aqui na tela, tá? Aí, você vai para a página... Vou te mostrar aqui. Você vai para a página 14. Aqui, deixa eu dar um zoom. Página 14 aí do seu livro de arte Liga Mundo, terceiro ano. Vamos falar hoje um pouquinho sobre pintura, né? Semana passada vocês fizeram uma composição de pingos de chuva. Utilizaram alguns materiais e o trabalho ficou muito bonito. Hoje nós vamos trabalhar com essa temática aqui de pintura e nós vamos trabalhar com algumas obras de arte de Anita Malfatti, tá? E nós temos aqui essa pintura dela, o Farol, que justamente nos faz entender que dentro da pintura ela nos transmite sentimentos, como aqui o texto diz, sensações, né? E é justamente uma das características da obra dessa artista aqui, tá? Então, vocês podem observar que as cores, elas são bem variadas, existe uma textura diferenciada também. Aí aqui embaixo diz assim, note que nessa pintura, Anita utilizou diversas cores para pintar o céu, com pinceladas curtas, e por isso parece que as nuvens estão se movendo. Além disso, a artista fez alguns detalhes de nuvem no céu, com cores que se destacam na parte de baixo da pintura, como a cor de rosa dos telhados das casas e o amarelo do chão. Como você viu, né, as cores, assim como outros elementos da pintura, podem expressar ideias e sentimentos dos artistas. Podem ser usadas também para chamar a atenção de quem olha para algum elemento da imagem. Por isso, é importante aprender um pouco mais sobre as cores e os seus usos na arte, viu, crianças? Aí nós vamos agora para a página 15, aí do seu livro, é onde você tem uma cartela de cores. Mas vamos ver o que está dizendo aqui em cima. Existem diversos modos de classificar as cores, tá? Na classificação que usamos com mais frequência, as cores podem ser divididas de acordo com seu pigmento. Os pigmentos podem ser opacos, tá? Usados em tinta guache, por exemplo, ou transparentes, presente na aquarela quando em contato com água, por exemplo. Além disso, as cores são divididas em cores primárias, são as cores puras, aquelas que não são obtidas da mistura de outras cores. As cores secundárias são aquelas obtidas da mistura de duas cores primárias. As terciárias, que são as obtidas através da mistura da cor primária com uma cor secundária, tá? Então, são esses três tipos de cores que nós temos: as primárias, as secundárias e as terciárias, tá? A classificação das cores, né, e a roda de cores. Então, nós temos aqui as cores primárias são o vermelho, o azul e o amarelo, que vocês estão vendo aí no círculo, ó, tá? Vermelho, azul e amarelo, essas são as cores primárias, tá? E essas cores, quando misturadas, elas dão origem a outras novas cores, né? Então, nós temos aí, embaixo, algumas cores secundárias. Então, aqui nós temos a mistura do vermelho com o amarelo, dá igual o quê? Laranja. O azul e o vermelho, roxo. O amarelo mais o azul, verde. Aí, para fazer as cores terciárias, nós pegamos as primárias e as secundárias e vamos misturar para ver o que dá. Vermelho mais o laranja, vermelho alaranjado. Amarelo mais verde, amarelo esverdeado. Azul mais o roxo, azul arroxeado, tá? Então, isso aqui é para vocês entenderem um pouco mais sobre as cores. Aí, quando vocês tiverem dúvidas,
Eu aprendi sobre as cores primárias, as secundárias, a formação de cores, e eu sei que vocês são muito experts nisso, crianças. Então, isso eu posso ver nos desenhos de vocês. Vamos lá para a página 16. Fala um pouquinho sobre tintas, pigmentos e suporte. Aqui, ó. São as tintas que imprimem as cores nas pinturas, tá? Acompanha aí a leitura no seu livro. Por isso, elas são um importante material para essa arte. Existem muitos tipos de tinta, como aquarela, guache, tinta a óleo e tinta acrílica. Existem tintas que secam mais rápido. Também existem tintas que são mais brilhantes. A escolha de uma ou outra depende do que o artista, né, vai estar planejando para fazer na sua obra, tá? Então, isso vai depender. Então, nós temos aqui duas telas onde mostra aqui o teste de pintura feito com tinta guache e o teste de pintura feita com tinta aquarela. Os pigmentos são substâncias que dão cor às tintas, né? Podem ser extraídas de elementos da natureza, como animais, pele, pelos, ossos, vegetais, caule, raiz, folhas, flores e sementes e minerais, rochas e terra, ou ser fabricado em laboratórios. Tanto os pigmentos extraídos da natureza como os artificiais costumam ser em pó, tá? Eu não sei se você tem coloral aí na sua casa, açafrão. Você pode muito bem fazer uma arte. Pede um pouquinho da mamãe aí. Mãe, me dá um pouquinho do seu coloral, e você mistura com um pouquinho de água e você pode fazer uma arte aí, bom? Mas não esqueça, peça sempre do seu responsável se pode utilizar ou não. Combinado? Não vá sair pegando não e fazendo arte na sua casa, tá certo? Vamos lá, página 17 aqui, nós temos um pouquinho mais aqui, apresentação de algumas telas, tá? Além das tintas, outro material suporte na pintura são os suportes, não é? Esses suportes de pintura podem ser telas, madeira, papel, parede ou qualquer superfície em que seja possível criar usando tinta, tá? Então, nessa fotografia aí ao lado, é o suporte mais comum, que é a tela, né? Pode ser tela de tecido, né? Linho, lona ou outro, que é esticada e preparada para na estrutura da madeira. Aí nós temos texturas criadas com tinta a óleo. Aí já são técnicas mais profissionais, porque essas tintas elas têm um valor um pouquinho mais caras, né, do que tinta guache, mas o efeito, como vocês podem observar, fica bem bonito também, tá? Então, nas pinturas de Anita Malafatti, a artista usou uma espécie de tinta chamada tinta a óleo. Pintar com tinta a óleo é uma das formas mais tradicionais da criação em arte. Então, esse tipo de tinta é muito usada porque oferece muitas possibilidades de trabalho. Isto é, o artista pode escolher diferentes técnicas de pintura. Além disso, a tinta a óleo é bem cremosa, o que permite que o artista altere coisas na tela, mesmo depois que começou a secar, tá? Aí, pergunta aqui. Observe a imagem abaixo. Você acha que foi usado muita ou pouca tinta? Aí você pode responder aí, realmente, no seu livro, tá? Tem um espaçozinho aqui, onde está respostas pessoais. E tem uma partezinha embaixo também que você pode colocar a sua resposta escrita. As pinceladas parecem finas ou grossas? Você consegue observar os relevos e a textura que a tinta criou? Você consegue observar? Relevo, o que é o relevo? Aquelas ondinhas assim. Quando eu puxo aqui a tela, ó, será que dá para observar essa parte um pouquinho mais alta aí do desenho? Então, se você consegue ver isso aí no seu livro, você vai responder, tá? Vamos lá. Vamos passar para a próxima página aqui. Agora vamos para a página 18, onde nós vamos fazer a nossa prática agora, né? Então, chegou a sua vez de fazer pintura, explorando cores e movimentos. Você vai experimentar a pintura feita a partir de desenhos chamados de esboço, tá?
muitos artistas fazem esboços para estudar as formas dos objetos e das pessoas que pintam em suas telas. Para fazer esboços, é preciso observar aquilo que você quer pintar em seu trabalho e desenhar suas formas. Para então planejar e escolher as cores para cada parte de sua pintura. Mas essa não é a única maneira de fazer pintura. Muitos artistas preferem pintar diretamente na tela sem elaborar um esforço. Você vai descobrir quais são as principais diferenças entre desenhar e planejar antes de fazer uma pintura e pintar diretamente com tinta. Normalmente quem pinta diretamente na tela já são aqueles artistas que já têm uma certa experiência, já sabem usar suas tonalidades, então eles brincam, né, com as cores. Nós que nós estamos ainda desenvolvendo essa habilidade, nós precisamos, de repente, usar esse esboço, né? Mas isso é da habilidade de cada um, tá? Então, o que nós vamos fazer? Separe o material necessário, ou seja, você vai precisar de papel, pincel, tinta guache, certo? Então, esse é o material que você vai precisar aí. O seu desafio é fazer 2 pinturas. No caso aqui, está pedindo para observar a professora, né? Mas não tem como você fazer isso através da minha imagem. Então, o que você vai fazer? Você vai pedir para o seu responsável, pode ser a sua mãe, pode ser sua tia, né? O seu pai. Você vai usar uma outra pessoa para ser o seu modelo, tá? Aí na sua casa. E aí você vai observar as formas, né? Forma do rosto, como é o cabelo, e você vai olhando e vai desenhando. Você vai olhando e vai desenhando, olhando para o seu modelo que você escolheu, tá? Se você escolheu a sua mãe, você vai olhar para a sua mãe, a fisionomia dela, como é a cabeça dela, o cabelo dela, os olhos dela, tentando fazer o mais próximo possível da imagem da pessoa que você escolheu para ser o seu modelo. Combinado? Então, na hora de pintar, você vai prestar bastante atenção aí nas cores que a pessoa está usando, né, da roupa, para poder pintar, tá? Deixa eu ver o que mais. E aí você pode escolher as cores que você desejar, tá? Você vai estar pintando o seu esboço, tá? Então, a tarefa de hoje vai ser essa daqui que eu passei para vocês, tá? Após essa leitura aqui, você pode também fazer o seu desenho aqui, tá? Na página 20. Você não tem papel sulfite em casa? Então, pega e você pode desenhar aqui, tá? Fazer o seu desenho nessa página aqui e você vai desenhar. A gente pede para que você faça numa folha de papel sulfite, porque se você fizer diretamente aqui, pode ser que vaze, né? Então, você fazendo no papel, mesmo que vaze, mas ele vai estar ali secando. Depois que estiver sequinho, você pode recortar ele e pode colar aqui a sua obra de arte. Combinado, crianças? Então, para a nossa aula de arte de hoje, nós vamos ter da página 14 até a página 20 aqui do livro de arte. Se ficou qualquer dúvida, você volta à leitura para que você possa entender melhor. Combinado? Um forte abraço para vocês e vamos para a nossa próxima aula. Tchau! Oi, crianças! Então vamos lá. Terminamos agora a aula de artes. Vamos para a nossa segunda aula de língua portuguesa, aonde você vai assistir a um vídeo, onde vão passar algumas palavrinhas, tá bom? Você vai ouvir essas palavras e você vai escrevê-las no seu caderno. Depois você vai postar as fotos para a prof corrigir. Combinado? Um beijo e um bom ditado para você. Tchau! Olá, vamos para mais uma aula? Na aula anterior, nós aprendemos a regra do M antes de P e B,
e do N antes das demais consoantes, para fazer o som nasalizado. Vamos praticar? Você irá observar as imagens e escrever o nome de cada uma delas. Não esqueça que todas elas têm um N ou um M antes da vogal, para formar o som nasalizado. Vamos lá? É isso aí, me envie as palavras. Tchau, até a próxima!